Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Souza. O meu é Renan Pisa. E estamos em mais um Vozes de Peso. Isso aí, Rodrigão. Hoje promete, hein, cara? Hoje promete. O tema de hoje é SGI, Sistema de Gestão Integrado, né? É algo que está ali no nosso dia a dia, mas a gente acaba não percebendo muito. Hoje nós trouxemos duas convidadas para explicar melhor o que é SGI. Isso aí. E as certificações, auditorias que a Toledo possui e também trabalha em cima disso. Isso aí. São a Aline Matias e Ivani Moreira. Isso aí. Hoje elas vão dar aula aqui pra gente, né, Rodrigo? Estamos esperançosos e ansiosos com aquilo que ela tem para nos ensinar. Melhor. Isso aí. E a gente vai começar com a curiosidade, né? Que até pra gente quebrar o gelo aqui com as meninas, né, Rodrigo? Então, assim, primeiro bem-vindas, né, Ivani e Aline. Muito obrigada. E assim, quem quer começar? Aline, Ivani? Pode ser a Aline? Pode ser. Aline, fala aquela curiosidade que ninguém sabe, principalmente o pessoal da Toledo, né? A curiosidade é interessante porque ela surgiu, inclusive, dentro da Toledo. Sério? No é momento, recente, então. no momento em que a gente fez a proposta de fazer palestras internas, de abordar todos os times e tudo mais, as pessoas falaram, nossa, mas você é tão nova de empresa e consegue falar tão bem do tema. Então, por que eu falo tão bem? Por causa da minha profissão antes da área do sistema de gestão integrado, onde eu era professora. Ah, então tá explicado. Eu dei aula de informática dos meus 16 aos 26 anos. Caramba! E eu dei aula para todo tipo de aluno, né? Desde escolas particulares até detentos da Fundação Casa. Caramba, que então, legal. Então eu tinha que ter um preparo muito grande. Então a minha desenvoltura para poder dar treinamentos e falar em palestras vem daí. Da minha profissão anterior, que era professora de informática. Caramba! Tá explicado, hein? Você viu? Agora tudo faz sentido. Não, agora, e assim, professora, você sabe que então. Tem várias situações, tá sempre ali, né, exposta ali com o pessoal, então tem que ter uma boa desenvoltura, né? E você, aí, Ivani? Minha curiosidade é uma curiosidade pessoal. Uhum. Eu gosto muito, sempre gostei de colar, pulseira, anel. E isso, ao longo do tempo, esse gosto foi aumentando ainda mais. Certo. Isso me levou a ter um acervo bem bacana. Mentira, Olha, você tem um acervo de Não é muita coisa, mas são coisas muito bacanas que durante os anos eu fui colecionando. Que legal. Né? E que você faz também ou só compra pronto? Então, as bijus eu não faço, mas esse gosto, esse prazer me levou a ter interesse em aprender a costurar. Olha só. E aí, a costurar bolsas, necessaires, não roupa. Roupa eu não fui por esse caminho. Mas bolsa de praia, necessaire. E eu achei muito gostoso, sabe? Que legal. Então, começou como um hobby, e é um hobby, né? Eu faço nas minhas horas vagas, mas pra mim. Aí, a minha irmã viu eu fazendo, se interessou, eu ensinei ela. Aí, ela começou a fazer também. Aí, as pessoas vinham, algumas começaram até a pedir e tal, e a gente até vendeu algumas coisas. Olha Tem gente só. lá na Toledo que comprou Que coisas. legal. Eles são lindas. São muito bacanas. Sou suspeita para falar, mas sabe o que me deixa feliz também? Porque as pessoas compraram isso há anos. E elas me encontram e falam, Ivani, aquela sua bolsa, eu uso até hoje. Olha Quando que você só. vai fazer outra? E assim, edições limitadas, né? Como eu não tenho muito tempo para fazer... É uma vez por ano. Então... Mas é uma coisa interessante. Eu gosto muito e não sei se... E a cara muita dela. gente Não, vamos sabe. encerrar o podcast aqui, vamos para outro lado comercial já. Já deixa o like aí, o arroba Mas dela. é gostoso. Vamos subir no site. A gente precisa, né? Fazer alguma coisa assim para... Sim. Pô, mas legal. Sair um pouco da rotina e eu acho muito bacana. E eu faço com muito carinho quando eu faço. Eu gosto de presentear as pessoas com isso, que legal. né? E é bacana. São presentes também bem valiosos, né? Presentes feitos pela própria pessoa. Eu acho que é o melhor tipo de presente que Com certeza. Exato. Sim. E a Com gente tem até um nome, é Vinani. Que Olha, a vou seguir. Vivian, que é a minha irmã. Mas assim, nem para seguir não vai, porque a página nem tá muito... A gente não alimenta muito, porque nem tem muito tempo, né? Sim. Mas foi uma coisa que a gente fez e faz, quando faz, com muito carinho. Pô, que legal. Que legal. Legal. Bom, agora vamos falar um pouquinho da trajetória delas, né, Rodrigo? Sim, a gente quer saber um pouquinho mais da trajetória de vocês, tanto dentro da Toledo, também quanto em outras oportunidades. Então, a minha interessante, ela vai estar exatamente amarrada à minha profissão inicial, que foi professora de informática. Uhum.
Porque, assim, eu nunca tracei o que eu faço hoje. Eu nunca desejei, eu nunca falei, eu vou estudar para fazer isso. A vida foi me direcionando. Eu brinco, quando a gente tem boleto para pagar, aquilo que te paga os boletos começa a te atrair, né? Verdade. Então, eu era professora de informática e aos 24, 25 anos, eu comecei a dar treinamento de um software bastante conhecido, chamado MS Project. E esse software era muito específico para engenheiros, para pessoas que trabalhavam com planejamento e tudo mais. E aí, eu dei aula para uma empresa, na época, chamada Robitech, que é a 3D Systems, que faz parte de prototipagem. Dei aula para uma turma deles. Ao final da turma, 2 dos alunos me abordaram e falaram, olha, você é muito boa professora, ótimo, coisa tal e coisa, mas a gente queria você trabalhando com a gente. Isso Olha tudo só. que você ensinou, a gente gostaria que você fosse lá programar a produção, que você fosse lá utilizar o software. Então, só tem um pequeno problema. Eu tô grávida. E de gêmeos. Olha só. Olha. Falei, então, eu não tenho como me responsabilizar em assumir uma nova atividade agora, mas fiquei bastante atraída. E aí, um dos alunos me entregou um cartão. Falou, olha, então faz assim, a hora que você decidir voltar para o mercado, você me procura. E eu guardei esse cartão, sei lá onde. Passou o tempo, eu tive os bebês, tive 2 meninos, continuei dando aula, mesmo com eles muito novinhos, ainda pegava umas aulas para custear, né, gêmeos e tudo mais. E aí, quando eles tinham 8 meses, eu não tinha mais assunto com as pessoas. Isso me prejudicava como profissional. Eu só era mãe. Só sabia falar de fralda, de criança. E aí, a minha mãe chegou para mim e falou, olha, procura emprego. Volta para o mercado que eu cuido deles para você. E aí, eu arrumando guarda-roupa... Eu nem sabia para onde eu ia, eu não tinha direção. Arrumando guarda-roupa, organizando as coisas, o que cai? O cartão do cara. Olha. Eu falei, nossa, mas já passou tanto tempo, porque passou toda a minha gravidez, passou mais 8 meses, esse povo nem lembra de mim. Liguei pra ele. A gente tava te esperando, a gente achou que você ia esperar eles terem 18 anos pra você voltar a trabalhar. Aí eu falei, é sério. Aí eu fui na empresa e comecei imediato. Olha. Comecei imediato como planejadora de produção e tudo mais, utilizando esse software. Só que eu sempre tive um perfil de virginiana, um perfil muito perfeccionista, muito chata, né? E tudo mais. E foi a época que essa empresa acabou assumindo atividades do setor automotivo. E quando entrou atividades do setor automotivo, a necessidade de se adequar a normas ficou grande. E aí, dentro da empresa, quem que a gente vai pegar para esse tipo de coisa? A Aline. A Aline tem perfil. Ela é detalhista, ela aprende as coisas fácil. Vamos pegar a Aline. Só que aprender coisas de cara do setor de qualidade automotivo já era começar no nível hard, né? Não era começar no nível mais básico. Bom, então vamos ter que treinar. Me deram todos os treinamentos possíveis, mas ainda não é tão suficiente só os treinamentos. Aí um cliente da Visteon, uma empresa automotiva bastante conhecida no mercado, falou, olha, se vocês permitirem, eu levo ela comigo. Ela ficou uma semana dentro da Visteon, aprendendo isso tudo na prática. Gente, foi uma faculdade. Que legal. Porque eu voltei, aí já atuando como analista da qualidade, assumindo as primeiras auditorias, ainda engatinhando muito com auxílio de consultores e tudo mais. E daí em diante, eu fiquei 7 anos nessa empresa, tive uma oportunidade numa outra empresa suíça de laboratórios de análise clínica, que é a Metron, uma empresa suíça também. Dali, passei para a Faurecia, outra empresa de setor automotivo. Que legal. Passei para a Resil, empresa de extintores. E da Resil, eu tive uma oportunidade na Auto Neon, que foi a empresa onde eu fiquei 10 anos. E essa empresa foi uma grande escola até aqui, porque eu era corporativa, então eu atendia diversas normas, não só norma de qualidade, como saúde, segurança e meio ambiente, eficiência energética, em 3 unidades da empresa, a princípio em 4. Betim, Taubaté, Gravataí e São Paulo. Depois Betim foi vendida para um outro grupo e eu fiquei com essas 3. Mas ainda assim, dando um suporte para a Argentina, quando precisava, para a África do Sul. E é aí que a gente aprende de verdade. Só que setor automotivo, uma hora, começa a cansar. Porque sempre que há uma crise, sempre que há um problema, é aquela pressão de não poder parar a linha do cliente, né? Então, assim, helicóptero indo buscar peça no campo de futebol da empresa, porque se parar o cliente são milhões uma hora parada. E aí, sempre que tinha demissões, eu tinha que ver aquilo. Apesar de não acontecer comigo, era algo que pessoalmente me incomodava muito ver a instabilidade do setor automotivo mediante o cenário econômico. Foi aí que
O Edivaldo, que trabalha na metrologia, com o Sérgio Vesário, já trabalhou comigo na Faureci, na Resil. Nossa, que legal. Já tinha todo o histórico ali. Já tinha trabalhado Mais comigo em cartão duas de visita empresas. caindo do guarda-roupa. Pois é. Ele falou, Aline, vai surgir uma vaga aqui na Toledo. Aí eu falei, vaga do quê, Edivaldo? Ele, para o que você faz, coordenação de sistema de gestão integrada. Eu falei, mas eu tô bem aqui na Auto Neon. E eu tava mesmo, apesar de ter esse desconforto, eu tava numa zona pessoal de conforto muito grande. Sim. Que para eu sair de lá, realmente eu teria que pensar muito, sabe? Sim. 10 anos, uma empresa muito sólida e tudo mais. Aí eu falei para ele, onde fica Toledo mesmo? Ele falou, ali perto da FEI. Falei, vixe, do lado de casa. Aí já falei, começa a aí ficar melhor. A proposta já muda, porque eu levava 1h20 para ir, 1h20 para voltar. Falei, nossa, a FEI dá 10 minutos para ir, 10 minutos para voltar. Aí eu falei, eu vou concorrer ao processo. Legal. Aí entrei no processo. A princípio, eu achei que eu estava concorrendo com 220 pessoas, que foi o que apareceram na GUP, né? Uhum. E depois o Vesário me falou que não, que foram mais de 500. Nossa. É que tem uma primeira seleção. E foi um processo conduzido ao longo de 3 meses, não foi um processo rápido. E cá estou eu, comecei em fevereiro desse ano, sou bastante jovem de Toledo aí. Que legal. Vou completar ainda 5 meses. Não, isso é muito bom, né? Muito bom, é a trajetória bacana. receber ela também na Toledo. Isso. Eu que agradeço. E você, Ivani, como foi a trajetória até chegar na Toledo? Eu tava até pensando aqui, conto ou não conto, que eu já trabalhei em outros lugares antes da Toledo. Não, conta tudo. Porque o pessoal Isso vai aí começar tem a que ser fazer desde o início. conta e eu tô perdida, mas vou contar. Aqui a gente quer conhecer os detalhes de vocês. Vou contar, vai. Eu já trabalhei como estagiária na GM, trabalhei na Brinquedos Estrela, não sei se Sério? vocês Nossa, conhecem. peguei a minha infância. Trabalhei lá por um Tinha tempo descontinho? também, tinha. Aí sim. Minha irmã se deu bem nessa época, que ela era criança. Ai, e colocava a irmã para trabalhar. Teve muitos brinquedos com desconto. Foi muito bacana, gostei muito de trabalhar lá também. Depois trabalhei na Ipiranga Asfaltos, que é uma empresa do Grupo Ipiranga. Legal. Mas, gente, pouco tempo, tá? Não foram, porque senão aí vocês Sim, vão falar. sim. E aí, em 1995, eu comecei a trabalhar na Toledo. Certo. Como temporária. Na engenharia da qualidade, justamente para ajudar nos trabalhos de implantação da ISO 9002, que na época foi a primeira certificação que o sistema, na época da qualidade, né, recebeu. E fiquei por 6 meses como temporária e aí, no final do ano, em dezembro, fui efetivada. Legal. Coisa boa. Foi muito bom. E aí, durante esse período, eu tive a oportunidade de participar desse crescimento, né, do desenvolvimento do SGI, que antes era Sistema da Qualidade, né, era SGQ, Sistema de Gestão da Qualidade, e após a ISO 9002 a gente recebeu a certificação conforme a ISO 9001, e depois partimos para 14001, Gestão Ambiental, depois 18001, OSAS 18001, que agora é a ISO 45001, de Saúde e Segurança Ocupacional. Laboratórios também, né, de calibração, são acreditados conforme a 17025. Então, eu tive o privilégio, né, de poder participar de todo esse processo. Né? E é muito bacana ver de onde a gente saiu e onde a gente está. Porque no começo era tudo papel. Imagina. A gente... Haja papel aqui, imagina para documentar tudo isso. E eram cópias controladas que a gente tinha que carimbar, cópia controlada. Então, era aquele carimbo triste, vermelho, cópia controlada. Deus. Aí, quando veio aquele carimbo que já não precisava molhar. Já era uma evolução. Foi. Aí depois... Vocês são novinhos, vocês dão risada. Mas, imagina, a gente não é tão novo não, a gente acompanha essas coisas aí. Passamos por isso. Aí depois veio a intranet, que aí já começou a documentação a ficar disponível no sistema. E a gente depois portal SGI e onde a gente está hoje. E eu falo com muito prazer, sabe? Com muito orgulho de ser parte disso e de ter tido a oportunidade de trabalhar com gente muito boa, que me ensinou muito e que eu sou muito grata e respeito muito. E continuo trabalhando com gente muito boa, né? Eu tenho, eu falo, eu acho que eu tenho muita sorte, sou privilegiada porque as pessoas com quem eu trabalho me ensinam muito
e são gente boa também. Sim. Né? Porque eu acho que isso faz diferença no seu desempenho profissional. Não só o conhecimento, mas a postura. Sim. E agora a gente está com um sistema muito bem estruturado. Eu acho que a gente tem um sistema muito bem estruturado, muito maduro, mas, como a gente prega, né? A melhoria contínua, ela é necessária. Sim. E ela é necessária também na CGI. Sim. Então, eu acho que a gente está num momento também agora muito bacana de poder, a Aline chegando agora com essa experiência que ela tem, com essa visão que ela tem, trazer coisas para a gente também. Sim. Eu acho que a gente vai aprender muito e vai poder melhorar muito. E eu estou muito animada com isso, porque eu acho que, eu brinco, eu acho que a gente continua no mesmo emprego, continua no mesmo trabalho, mas é como se fosse um novo. Porque é verdade. São novos ares, né? É verdade. E eu acho bacana poder ter participado desde o início e poder estar aqui agora, nessa nova fase. Não, e tem que ter muito orgulho mesmo, porque assim, a gente acompanhou assim, né, Rodrigo, quando a gente estava conversando sobre o tema e tal, a gente falou, até da Ivani, a gente falou assim, nossa, a Ivani, ela com certeza viu toda a trajetória de tudo como começou, a Aline agora com esse frescor, né, de já trazer muitas coisas novas pra gente, então assim, vai ser um episódio muito bacana, e principalmente pra gente entender melhor, né, Rodrigo, porque assim, acho que esse é um episódio que vai ajudar muito, tanto o pessoal de fora, quanto a equipe da Toledo mesmo, que acho que tem muitas pessoas igual eu e você, né, que a gente tem muitas dúvidas. Eu acho que hoje também vai ser um dia bem bacana pra gente já aproveitar esse momento. E quando eu falo que o nosso sistema de gestão, ele tá muito maduro e ele é muito bem implantado desde o início e até hoje, eu não falo só do SGI, não é só a equipe do SGI que é responsável por isso, não, tá? É todo mundo. Todo colaborador, uma hora ou outra, ele vai precisar subir arquivo, porque consultar... O trabalho de todo mundo processo. impacta. Totalmente. Então, todo mundo que já passou pela empresa e que está hoje é responsável por isso também. Não, perfeito. E até para começar, né, Rodrigo, assim, a gente queria que vocês dessem realmente, assim, aquela parte da origem mesmo, né? Porque você comentou de algumas certificações, até alguns números, né? Que geralmente o pessoal já está acostumado com alguns deles. Mas se vocês pudessem falar um pouquinho da origem da ISO, das certificações e o que isso impacta, não só aqui no Brasil, obviamente, mas em todo o mundo, e por que foi criado essas certificações? Tá, mas só completando a Ivani, 30 anos de empresa esse mês, tá? Ela completou. Pô, parabéns, Ivani, caramba! Imagina se ela não é meu braço esquerdo e direito dentro do departamento, não é minha principal fonte de consulta, de auxílio, de tudo mais. Com certeza. De empresa. Fala pro pessoal já preparar um bolinho ali, né? Já dá tempo ali, ó. Sim. E me convidem também. Né? Então, vamos lá. Falando um pouco, por que a gente insistiu em fomentar esse tema dentro da empresa? Porque as pessoas muitas vezes encaram a certificação como algo chato. Sim. Eu tenho que ter aquela certificação, eu tenho que passar por um processo de auditoria. E eu falei, não, eu preciso fazer com que as pessoas comprem a ideia. Sim. Que elas entendam o motivo, o que tem por trás de uma certificação. Senão, não vou conseguir trabalhar aqui dentro. Né? Com pessoas que façam as coisas de forma obrigada, não é legal. Então, aí começamos a fomentar, explicar o que significa realmente todo esse universo. E aí a gente questiona, né? Vocês mesmos, vocês sabem o que significa a sigla ISO? Não. Eu não sei. Eu ia chutar aqui, mas eu prefiro ficar quieto. Eu dou uma segurada aqui que eu não vou arriscar, né? Porque uma vez que a gente entende o que significa a sigla, a gente já vai entender o objetivo dela. Sim. Então, o I vem de International, certo. internacional. O S vem de Standardization, que é padronização. E o O vem de Organization, que é organização. Então, nós estamos falando de uma organização de padronização internacional. Aí já tem que acender aquela lâmpada, padronização. Certo. Então, sempre que a gente está falando de ISO, a gente está falando de padronização. Certo. Mas por que surgiu isso tudo, né? Onde será? Será que um dia uma pessoa bem mal-humorada falou, olha, eu vou dormir e amanhã, quando eu acordar, eu vou criar um trem bem complicado que vai deixar as pessoas sem sono, que vai deixá-las nervosas, que vai burocratizar tudo. Será que foi assim que surgiu? Não. Na verdade, após a Segunda Guerra Mundial, em 1946, os envolvidos na gestão, no planejamento da guerra, tiveram que fazer um balanço. Certo. Quais foram os resultados dessa guerra? E eles tiveram um resultado que assustou bastante. A quantidade de armas que falharam
que a mira não pegou, que a munição não estourou, que a arma não desempenhou a função que ela deveria. Aí eles começaram a analisar por quê. Né? No meio de uma guerra, o que eles mais precisavam era de armas. Um setor de qualidade. E a arma falha. É. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Por que essas armas falharam? Ah, deve ser alguma coisa assim. Cada um fez de um jeito, alguma coisa nesse sentido. A padronização Exatamente. não estava cumprindo seu papel ali. Pensa isso em 1946. Nossa. Cada um fazia de um jeito. Não tinha nada, não tinha nenhuma especificação era um processo técnica. extremamente artesanal. Sequer a matéria-prima tinha um controle rígido. Os dimensionais, os testes finais não tinham testes padronizados para isso. Se fazia da forma que entendia que funcionava e estava tudo certo. E aí eles pensaram, falaram, não pode mais acontecer desse jeito. Se até bolo tem receita para fazer, se até para a gente fazer um bolo, eu tenho a quantidade de ingredientes, eu tenho um método, eu tenho a máquina que eu uso, a temperatura do forno, como que para fazer uma arma? E começaram a fomentar esse tipo de coisa. E aí um colega nosso, que eu não lembro o nome agora, mas é pai da Janaína, da AT, durante uma das nossas palestras, ele completou essa informação com uma curiosidade muito bacana, que em 1947... surgiu a primeira arma padronizada, a arma AK-47. Nossa, olha, a famosa, ele tem um quem stand joga de aí, tiro. Como assim quem joga? Quem joga sabe, essa arma é famosa, sabe? Tem um e aí joguinho. ele completou que foi a primeira arma padronizada, ou seja, um ano depois. E que até hoje me parece que é uma arma bastante famosa bem mesmo, famosa. né? Sim, E foi a primeira. E ele soltou essa informação no meio da palestra. Eu falei, poxa, porque o senhor não falou isso nas primeiras? A gente estava nas últimas já. Eu podia ter usado isso, né? Não sabia. Mas foi uma informação que veio muito, muito a calhar. E para ajudar, passados uns dias, o Thiago do Laboratório de Massa soltou para mim também um vídeo que ele achou no YouTube extremamente interessante, que ilustra tudo isso sobre a guerra. Até como eles faziam as bolas de canhão de forma artesanal e como que precisou surgir ela de forma padronizada, como que precisou existir um calibrador para essas bolas, como que precisou existir uma bola padrão para calibrar o calibrador, que começa a entrar totalmente no nosso segmento. Sim, né? Totalmente. Bom, ao redor do mundo, começou a se falar de padronização. Já não mais padronização só de armas, padronização de diversos tipos de processos na indústria. Mas ainda nada formalizado. Certo. Nada com normas, realmente. Na década de 80, um grupo se reúne em Genebra, na Suíça, para discutir melhor sobre isso. Para falar, olha, não adianta ser padronizado, mas eu faço uma xícara padronizada num país, mas o padrão no outro país é de outro jeito. Sim. Padrão é padrão. Padrão eu tenho que falar dos mesmos documentos, das mesmas estratégias, do mesmo monitoramento. Montaram aí, então, uma das primeiras ISOs da família 9000, que foi a ISO 9000 de qualidade mesmo, né? Que falava sobre qualidade nos processos, padronização em fabricação e tudo mais. E isso começou a crescer. Por quê? A princípio, nem toda empresa podia ter uma norma dessas implantada. Era muito caro no começo. Muito caro para implantar tudo que ela exigia, muito caro para que eu pagasse uma certificadora para vir atestar que isso funcionava. Mas o que começou a acontecer no mercado? A concorrência. Quem tinha uma certificação ISO 9000 saía na frente. Opa, porque os clientes pensavam, essa empresa tem um selo ali, tem um certificado que garante que ela faz as coisas com qualidade, de forma padronizada, que o pós-venda dela é seguro. Começaram a partir para as empresas certificadas, o que obrigou as outras também a se certificarem. Então, começou a ter um crescimento muito grande nisso. Passado mais um tempo, começo da década de 90, esse mesmo comitê se reúne novamente, mas dessa vez agregando pessoas da área ambiental, porque foi onde começou a se falar muito de efeito estufa na década de 90, de uma série de riscos ambientais, né, até do fim da humanidade e tudo mais. Caso, né, falando do extremo mesmo, soltaram vídeos na década de 90 bastante fortes. Eles falaram, bom, então, a gente está produzindo de forma padronizada, mas não tem preocupação onde joga resíduo, poluição atmosférica. E o pós, depois solta, da produção? Exatamente. Para onde vai esse produto depois que ele não é mais utilizado? As águas sendo contaminadas, mercúrio, chumbo de monte? Não. A gente vai precisar criar uma norma para as empresas que realmente querem ser sérias e produzir também, preservando o meio ambiente, sigam essa norma. E criaram a ISO 14001. Uma ISO específica para a preservação ambiental. Então, ela traz métodos e requisitos
que garantem que as empresas precisam ter licenças da área ambiental, que elas precisam seguir padrões de monitoramento de efluentes, de emissões, de descarte, de reciclagem, que ela tenha processos que sejam sustentáveis. A mesma coisa, começou devagar, ainda muito caro, mas na concorrência as empresas falavam, opa, não, porque isso aí vai começar a dar problema, meio ambiente. Então, eu também tenho que pegar fornecedores que possam atender à preservação ambiental. Sim. Isso foi crescendo. Mas mesmo nos dias de hoje, gente, isso não é nem metade do que precisaria ser. É uma fração, ainda né? Cresceu bastante, mas ainda não está nem perto do que precisaria. Porque precisaria que todas as empresas tivessem. Mas ainda não é requisito da maioria dos clientes. Sim. Então, se não é requisito, eu consigo ainda não ter. Sim. Tá? Não é uma norma que, infelizmente, está implantada da forma que nós, da área de meio ambiente, também gostaríamos que tivesse, né? Porque o sistema de gestão integrada também olha muito para isso. Com certeza. Sim. Passado mais um tempo, final da década de 90, esse comitê se reúne novamente para fazer uma análise da história da indústria ao longo dos anos aí, né? Vocês já ouviram falar o que acontecia na década de 70 dentro da indústria? Em relação à indústria? É. O que foi... Teve até uma pessoa famosa que perdeu um dedo nessa época. Ah, é verdade. Ah, sim. Foi de acidentes, essas coisas? Isso. Foi a industrialização, né? A Revolução Industrial. Revolução Industrial. Indiscriminada. E aí porque o pessoal não se preocupava em proteger as pessoas, se preocupava em produzir com processos padronizados e tudo mais. Mas e aí? E as pessoas? Nessa época, se teve um alto índice de mortes dentro da indústria, de amputações, de mutilações. Caramba. Não eram acidentes simples. Contato com mercúrio, contato com chumbo, com outros químicos, a mesma coisa. Estavam matando pessoas. Estavam mutilando pessoas. Esse comitê, mundialmente também, vamos reunir gente que entende de segurança do trabalho, que pode agregar, e criaram na época, no final da década de 90, a primeira das normas de saúde e segurança ocupacional, que foi a OUSAS 18001. A gente hoje não conhece ela por esse nome, porque hoje a gente conhece ela por ISO 45001. Sim. Como ela tinha um nome diferente, ela tinha um comitê à parte. Aí o que acontece? Eles falaram, não, a gente precisa trazer isso para o mesmo guarda-chuva, para o mesmo comitê ISO, né, de padronização internacional. Então, aí trouxeram e mudaram o nome dela para ISO 45001. E essa também é uma das normas que, infelizmente, ela não está implantada da forma que ela precisaria estar. Hoje em dia, um chute... Eu acho que 30% das empresas certificadas têm uma ISO 45001. Nossa, é muito pouco ainda, né? É muito pouco ainda. Isso ainda falando do Brasil, né? Se você pensar em alguns países que ainda são menos desenvolvidos, devia ser muito pior ainda. E essas duas normas, elas trazem uma informação interessante. Tanto a 14.001 quanto a 45.001, ela traz um começo da norma que fala o seguinte: atender a legislação local. Certo. Quando a gente está falando de atender a legislação local, é um universo que vocês não têm ideia. Quando eu avalio a legislação local de saúde, segurança e meio ambiente do Brasil, vamos falar do estado de São Paulo, eu estou falando de 400 páginas, mais ou menos, de legislação. Quando eu falo da mesma informação na África do Sul, eu estou falando de 10 páginas. Nossa, que diferença. Então muda, né? Muda drasticamente. Então, nesse aspecto, até que o Brasil tem uma legislação bastante calçada, bastante forte nesse sentido, que ajuda bastante essas normas serem implantadas. E uma dificuldade que eu tive nas empresas anteriores é que eu virava para a matriz da empresa que eu trabalhava e falava, olha, a gente precisa adequar isso aqui. Certo. Aí eles falavam, não, mas aqui isso não é pedido, então não precisa adequar. Entendi. Porque a legislação de lá o não precisava. Então, eu tinha que criar uma precisa. documentação paralela ao sistema do grupo para atender as coisas em específico aqui do Brasil. Caramba. E, Vani, até puxando um pouquinho, assim, para essa parte da parte prática mesmo, assim, né? Qual que é a importância disso no dia a dia? Porque, assim, eu acho que até ela já contou muito bem a história, né? O porquê. E hoje até é engraçado, né, Rodrigo? A gente pensar que não existia isso, né? Sim. Porque eles pensarem são temas tão, assim... Falar assim, nossa, como que não tinha um cuidado com o colaborador? Como que não tinha uma relação com a natureza, né? Um ponto vai puxando o outro, né? A Aline explicando que não tinha o padrão para você fazer manufatura. Depois, um padrão para você fazer o descarte daquilo que sobrou da manufatura. Depois perceberam que também as pessoas ali... E foi a última coisa. Até numa ordem errada, né? Vamos dizer. Exatamente. Mas, assim, o que impacta hoje no dia a dia mesmo, assim, na prática, né? Porque, assim... Desculpa. Porque, assim, a gente fala muito sobre...
a certificação e tal. E é como a Aline comentou, às vezes a pessoa vira um pouco a cara, acha que é uma coisa muito burocrática nesse sentido, mas ela é fundamental até para a questão de sobrevivência, né? Então, assim, como que você vê essa parte mais do cotidiano mesmo, assim, para nós, assim? Isso não só da Toledo, mas em relação a tudo, né? Olha, as normas, elas não são para a gente receber a auditoria e passar e receber um certificado, não. Elas são para trazer melhorias para a gente. Então, quando você tem lá uma norma, sistema de gestão da qualidade, aqueles requisitos, eles estão lá, é para que a gente possa trabalhar e produzir com mais qualidade. E isso, cada um, a gente tem vários processos, um ponto interessante que eu acho que a gente tem como auditor interno, é uma oportunidade de conhecer vários processos da empresa. E aí você vê como cada um trabalha, porque aí você vai ver como que os requisitos são atendidos, como que a documentação aplicável é atendida. E aí você vê como é importante aquilo, sabe? Como aquilo facilita o trabalho das pessoas. E a entrada de um, a saída de um é a entrada de outro. Então, você tem que receber uma coisa muito bem feita para você fazer o seu bem feito também, para que a sua saída seja bem feita. E aquilo vai cair depois, é o resultado, é o cliente, né, que vai receber o produto, o serviço com qualidade. Então, a norma, ela não é para a gente só ter um certificado ou para passar em auditoria. É para que a gente, no dia a dia, trabalhe melhor, produza melhor. Com relação à qualidade, com relação à gestão ambiental também. A gente agora tem essa preocupação e isso é uma coisa muito séria. É para a nossa vida, é para o planeta. E a gente, às vezes, acha que, mas só eu descartar corretamente o lixo, isso faz alguma diferença? Faz, sabe? Pode parecer pouco, mas não é. Então, a gente, fazendo aquilo que a norma diz para a gente fazer, a gente não está fazendo só para atender requisito, a gente está para trazer resultado melhor também, com relação à saúde e segurança ocupacional também. Agora, eu vejo mais isso, porque a gente está trabalhando ali na fábrica, e eu vejo como é importante a gente estar atento à utilização dos EPIs, sabe? Então, eu fico muito atenta a isso. E isso não é para cumprir só o requisito da norma, é para proteger a minha vida, a minha saúde. Sim. Então, é ali na prática que a coisa acontece. Então, a gente entendendo isso, acho que a gente vai ter uma relação diferente até com as normas, né? Não é uma coisa que está ali distante e que eu participo só na hora da auditoria. Não, você está participando todo dia. Quando você comentou, eu lembrei muito assim, por exemplo, uma coisa cotidiana que é o carro, né? Você fala assim, imagina se não tivesse uma certificação e cada um tivesse ali seu nível de segurança. A gente andaria preocupado, teria o risco para nossos familiares. Então, assim, é uma coisa muito séria, né? Não é só uma questão burocrática mesmo. Tem muita coisa por trás ali, né, Rodrigo? Sim, além dessa questão, né, de ser... Além não, né? Na verdade, isso está em primeiro lugar, né? Nossa saúde, nosso bem-estar, a nossa vida, ela está em primeiro lugar. Outros pontos também, né, que puxa o fator da ISO e das certificações é também aquilo que a Aline pontuou sobre o cliente exigir determinadas certificações porque são empresas responsáveis, né? E aí, um desses pontos qual é o impacto, né, que isso pode causar na Toledo caso ela não tivesse essas certificações, né? Então, desde a parte de contrato até também da questão de vida, de meio ambiente. Eu vou explicar um passo antes. Imaginem vocês, nós 4 aqui, tá? Pegam lá na empresa um kit da Prix 5, entrega um para o Rodrigo, um para o Renan, para a Ivani e um para a Aline. Fala, monta. Cada um vai montar de um jeito. Não. Vocês já viram quantos componentes tem numa balança? Tem muitos. Então, fala, monta. Será que a gente ia vender quantas balanças, hein? Nossa. Não daria nem para imaginar. Já falei a empresa, né? Agora, experimenta dar uma instrução que detalha como aquelas peças devem ser montadas, desenhos de apoio, como a gente pega um brinquedo em casa, um exemplo, né? Que tem uma instrução de montagem, o porquê de cada peça naquele conjunto, que ao final dele se determine que testes ele deve, a que testes ele deve ser submetido para garantir que ele está tendo a funcionalidade correta dele. E nos dê um treinamento.
Um treinamento técnico, avalia as nossas habilidades, porque não basta só um treinamento técnico. E se eu não tenho habilidade com peças pequenas? Sim. Se eu não tenho habilidade para lidar com testes elétricos? Então, é uma série de fatores que garantem que essa balança seja feita dentro dos padrões. São instruções de trabalho, são registros, são medições, são testes. E é aí que os nossos clientes entram. Certo. Porque imaginem vocês, eles estão comprando um produto que precisa ter precisão. Muita precisão. Uhum. Imagina você uma balança que mede medicamento e a nossa balança dose errado. Um medicamento que pode ser letal. Sim. Olha a confiabilidade que esse cliente tem que ter na gente. Ou o pessoal da indústria agrícola. Uhum. Que não pode perder, né? Não pode ter perdas. Aí a nossa balança sempre pesa a menos. E ele está perdendo dinheiro lá de monte com as pesagens dos grãos. Pessoal da indústria alimentícia, que precisa porcionar aquilo em embalagens. Se também for a menos ou também for a mais. Então, na hora do nosso cliente escolher uma balança, tenham certeza que muitos pensam assim, mas para mim o cliente nunca pediu, né? Dentro da Toledo mesmo tem algumas áreas que falam, a gente vende, mas os clientes nunca pediram certificado para nós, não. Mas pedem para as meninas. Muito antes do processo de comprar, a Toledo já está sendo avaliada dentro do nosso time. Senão o pessoal nem entra em contato, na verdade. Não, os clientes já estão pedindo questionários com questões referentes à qualidade, saúde, segurança, meio ambiente. E também querendo saber, vocês têm o certificado? Não tem. De repente, se não tem, eu vou procurar um que tenha. Sim. Porque você já não se torna tão confiável para mim. Sim. Então, as certificações, elas são a porta de entrada dentro dos clientes. É isso que atesta a credibilidade do nome Toledo. Né? Já tem um nome muito forte no mercado, já tem uma história de sucesso. Mas essa história de sucesso, ela é assinada lá pelo certificado das 3 normas que a gente tem. Sim. E a gente tem uma 4ª norma também, que é uma norma acreditada. Essa não é uma norma certificada. Porque no decorrer das ISOs aí, a gente tem ISO para tudo. Tudo que vocês imaginarem. A gente tem ISO para a indústria automotiva, aeronáutica, alimentícia, farmacêutica, de brinquedos. E na nossa área, nós temos uma norma que é a ISO IEC 17025, focada em laboratórios de ensaio e calibração. Entendi. Que é exatamente aquilo que o nosso produto tem que atender. Ou seja, a gente já sai na frente nesse aspecto. Por ter não só as 3 normas básicas, como a norma principal desse segmento. Sim. Então, para que a gente se mantenha dentro dos clientes, esse papel bonito na parede é a nossa porta de entrada e se manter dentro do cliente. Agora, pensa um passo antes, Renan. Voltando lá para as balanças PRIX que a gente estava montando. Imagina que o cliente compra da gente de qualquer jeito. Como seria nosso dia a dia de trabalho? Sem padrão. Meu Deus. Cada um ia ficar sem controle de perdido, estoque, sem controle de matéria-prima, emitido em qualquer papel. Faz um papel na impressora aí, imprime de qualquer jeito. Cobra o cliente, liga lá para ele e cobra. Pega a matéria-prima do João ali. Ou seja, muito antes do cliente, ela favorece o nosso dia a dia. Sim. Sim. E pode reparar se na casa de vocês não têm padrões. Tem. Vocês não têm uma rotina? Eu, quando fui morar sozinho, eu falei, cara, eu preciso me organizar. Porque Sai eu não vou conseguir. Totalmente. Se eu saio um pouquinho já do dia do supermercado, do hortifruti, eu já me ferro. Já. Se não lavar a louça naquela hora, já era. Não, e outro, você acorda, você sabe a rotina que você tem que ter para estudar, para ir trabalhar, para arrumar o carro, para fazer despesa. Você tem um padrão. E um detalhe também, quando a gente está falando de certificação, padronização, a gente está falando matriz e filiais também, tá? Ah, é verdade. Então, a gente indo numa filial, por exemplo, filial Manaus, filial Recife, filial Belém, você vai encontrar o pessoal trabalhando da mesma forma. Foi. Por quê? Então, existe uma padronização, eles têm uma documentação que eles seguem. Então, é importante a gente deixar claro isso. A gente é matriz e filiais, que também participam do sistema de gestão integrada e que seguem toda a documentação. Que a gente estava conversando, né, vindo para cá, e eu falei para a Aline isso, né? Eu falei assim, Aline, tem mudanças, né, em relação às filiais? Óbvio que tem o processo ali que é padronizado, mas de acordo com cada estado, né? Isso é até uma curiosidade, Aline, se quiser falar para a gente. Tem mudanças, mesmo que seja em outro estado, questão fiscal, esse tipo de coisa? Como que funciona? Existem, principalmente na área de meio ambiente, saúde e segurança, tem algumas diferenças, mas não no processo, e sim na legislação local. Entendi. Muitas vezes eles precisam fazer descarte de resíduos de um meio diferente, eles precisam ter um controle extra do colaborador.
uma licença que não se tem em São Paulo, por exemplo, mas os processos de vendas, assistência técnica, calibração e pós-venda, que são os processos Toledo, esses são idênticos. Esses não mudam, né? Muda alguma coisa em relação à parte fiscal, financeira e legislação de meio ambiente, saúde e segurança. Perfeito. E vocês sabem, pergunta para vocês. Pode fazer, aqui é um bate-papo. A diferença do sistema de gestão integrado para o sistema de gestão integrada? Eu tava com essa dúvida. Eu ia fazer ela antes de começar o episódio hoje. Sistema de gestão integrado, eu acredito que seja o sistema ou software. E sistema de gestão integrada são as ações, não? Ou não tem nada a ver? Quase. Ó. Começou bem. Quase. Começou bem. Foi 7. Foi A professora, sete, qual que é a foi nota, professora? Não, foi 7. Passou. Porque quando eu entrei, eu vi escrito em todo lugar, sistema de gestão integrado. Eu falei para as meninas, não é isso. O sistema de gestão integrado é exatamente o que ele falou, é um software que integra áreas. Certo. Então, eu integro o recebimento de matéria-prima com o faturamento, com a cobrança do fornecedor, com a emissão de ordem de serviço, PCP, treinamento do pessoal, está tudo integrado dentro de um software. Certo. Agora, sistema de gestão integrada é um sistema de gestão de integração de normas. Então, nesse caso, quando é o integrado, ele está falando da palavra sistema. Então, é um sistema que tem a gestão integrado. Uhum. Agora, quando eu estou falando de gestão mesmo, eu estou falando de gestão de normas, é integrada. Entendi. Que legal. Olha só, mais uma coisa. Sistema de gestão integrada. Eu tenho um sistema que integra as normas, que eu faço a gestão delas de forma integrada. Tem outra dúvida também sobre Deus, dois termos diferentes. começou, lá vem. Ia lá, tava vendo? Tava fácil. A gente falou sobre as certificações, né? Dentro da Toledo do Brasil, nós possuímos auditores, somos auditados também externamente, né? Por outras companhias que fazem esse serviço, realizam esse tipo de serviço. Mas também existe a diferença entre auditoria interna e auditoria externa. E aí eu gostaria que a Ivani explicasse qual é a diferença, qual que a gente precisa ter mais medo. Tô brincando. Não, eu vou falar. Fala. A auditoria interna, ela é realizada, no nosso caso, na Toledo do Brasil, por colaboradores da própria empresa que foram treinados, capacitados para realizar essa atividade. Os auditores, eles recebem uma atribuição de auditoria, que tem um planejamento de auditoria que é feito pela equipe do Sistema de Gestão Integrada, e a atribuição é encaminhada para o auditor. Então, lá ele vai ver qual é o processo que ele vai auditar e qual é o escopo daquela auditoria, a documentação que é aplicável àquele processo. E aí ele tem que se preparar para fazer essa auditoria, porque ele não conhece o trabalho daquele processo, né? Ele nem pode ter relação com aquele processo. Então, ele vai estudar para poder se preparar para fazer a auditoria. As auditorias internas na empresa, a gente teve uma mudança já esse ano com relação ao planejamento. Antes, nós tínhamos um planejamento anual e as auditorias eram realizadas durante o ano. No final do ano, todos os processos eram verificados, mas isso era feito de forma separada. Esse ano aqui, a gente teve uma experiência diferente, que foi agora de 4 a 17 de junho, que na matriz, todos os processos foram verificados nesse período. Na gestão, a gente contou, particularmente nesse ano, com a presença do consultor Ricardo Lensky, e ele fez a auditoria da gestão. Mas a parte operacional foi feita pelos auditores internos, que são os nossos próprios colaboradores mesmo. Legal. A auditoria externa, ela é realizada por uma empresa, por uma certificadora. No nosso caso aqui, para a gestão da qualidade, gestão ambiental e saúde e segurança ocupacional, é o Bureau Veritas. As auditorias externas, chamamos assim, elas acontecem anualmente, o que a gente chama de auditorias de manutenção. E a cada 3 anos a gente tem uma auditoria de recertificação, que aí é o que vai acontecer esse ano. A validação da certificação. É uma recertificação. É emitido um novo certificado. E é uma auditoria que ela é mais completa, né, Aline? Todos os processos são verificados, o período de realização da auditoria também é maior. E lembrando novamente que quando a gente fala de auditorias internas ou externas, a gente fala de filiais também, tá, gente? Então,
no caso desse novo planejamento, que aconteceu tudo nesse período de 4 e 17, isso foi só para a matriz. As filiais, as auditorias ainda continuam acontecendo, porque não é viável fazer dessa forma. Mas a auditoria externa, ela vai acontecer matriz e filiais ao mesmo tempo. São 4 filiais que são verificadas em cada auditoria. A sua pergunta, para que auditoria que a gente tem que ter mais medo? A gente não deve ter medo de nenhuma, na verdade, né? Mas a auditoria interna, gente, ela é um momento propício para a gente identificar se a gente tem desvios. Sim. Né? Se a gente tem desvios, se a gente tem pontos de melhoria, e a gente registrar adequadamente e tratar, né? Resolver. Exatamente. É o momento que a gente tem para isso. As auditorias externas, a gente tem uma orientação que a gente recebe da empresa, que sempre recebeu, que é a seguinte: a gente nunca deve mentir. Tá? A gente sempre fala a verdade, a gente é transparente, então não tem que ter medo também, tem que sempre falar a verdade. Mas é bom a gente sempre ficar atento ao que o auditor está dizendo, ao que ele está perguntando, e responder o que ele está perguntando. Sim. Ficar atento ao que ele está pedindo para verificar registros, e mostrar o que ele está pedindo. Por quê? Não é com intenção de esconder nada, mas é porque se a gente não presta atenção no que está sendo pedido, não presta atenção no que está sendo perguntado, você começa a responder outra coisa, você começa a viajar, você começa a falar desde o dia que você entrou na empresa até hoje. Ele pede um documento, você começa a abrir sua gaveta, mostrar tudo. Aí, quando você percebe, você se perdeu. E tem um lance até psicológico mesmo, acho que influencia, né? Do pessoal ficar com medo mesmo, assim. A gente tá brincando com essa questão, mas aí falando até por experiência nossa mesmo, né, Rodrigo? A gente que talvez não é auditor e também a gente não é da área, às vezes a gente fica com aquele receio, né? E é um receio, é o que você comentou, não é nada mais do que você falar o seu dia a dia. Eu lembro que quando vocês passaram falando com a gente e dando essa orientação, na minha cabeça ficou muito mais tranquilo, que eu falei assim, poxa, é verdade. Eu vou até confessar uma coisa aqui. Eu tô há 12 anos na Toledo, eu nunca fui auditado. E foi muitas... Sua vez vai chegar. E coincidentemente... Bom saber. Então, e coincidentemente, muito assim, bom. Eu trabalhava antes viajando, então realmente não... Mas nunca foi que eu fugi, eu teve alguma coisa que realmente nunca... Mas tem um porquê. Tem um porquê disso, Renan. O porquê que existe esse medo, né? E só completando o que a Ivani falou, antes da auditoria, né? Por que a gente precisa da auditoria? Penso que é você fazer uma faculdade, estudar aí 5 anos. O que vai te permitir receber o certificado? Vai ter uma avaliação, né? Vamos dizer assim, né? Você vai ter várias avaliações ao longo do seu aprendizado. O processo de auditoria é exatamente isso. É uma avaliação que atesta que você está atendendo aquilo que os requisitos pedem. Aquilo que cada uma das normas pede. Então, a auditoria é o que vai atestar realmente. Você pode ter o teu diploma. Você pode ter a sua certificação. Sim. E falando do medo das pessoas, né? A gente brinca porque dentro da Toledo mesmo, eu descobri assim que em dia de auditoria, os banheiros ficavam cheios, que saía gente até pela janela, que o índice de absenteísmo nesse dia batia recorde, atestados e tudo mais. Exatamente porque as pessoas têm medo. Exatamente porque as pessoas não querem responder a auditoria. Sendo elas que é só falar o processo de Elas trabalho. não querem. Mas por que isso existiu, Rodrigo? Infelizmente, uma gestão arcaica que existia nas empresas aí da década de 80, de 90, trazia aquela ideia que não podia ter problema. Não podia ter problema. E se você tivesse um problema, se a não conformidade fosse apontada no seu processo, o problema era você. Era o problema era você era o culpado. E isso gerava uma opressão gigante nas pessoas. Então, elas já vieram com essa cultura. É verdade. De que a auditoria era para mostrar os erros que eu tinha e eu seria demeritado, eu seria prejudicado por esses erros. Agora, pensa você, é uma engrenagem. Um dente dessa engrenagem está sendo desgastado. O problema é do dente? Não, é todo o processo. É todo o sistema. É exatamente isso. Então, à medida que a gente detecta que um ponto aí do sistema precisa de uma correção, não é a pessoa que está gerando esse problema, é um sistema que tem falhas. Então, a auditoria vem exatamente para identificar e se colocar a engrenagem em funcionamento de novo. Sim. Mas as pessoas tinham esse tipo de receio. E aí a gente vê exatamente para quebrar isso. A gente não tem problema na empresa todo dia.
Sim, acontece, né? Uma vez ou outra, né? Alguma situação. Muitos de nós estão na empresa para resolver. A atividade de vocês ainda nem tanto, mas a atividade de um líder de produção, de um gestor, de um pessoal de controle de qualidade, de seleção de fornecedores. Eles estão ali para gerenciar problemas ou evitar problemas o tempo todo. Por que no dia da auditoria a gente não pode ter problema? Exato. Mas é bom, né, ter essa palavra de vocês, porque acaba até reforçando isso. E detalhe, aquele probleminha pequeno que muitas vezes não é visto, amanhã se torna um problema no cliente. Exatamente. Aí se tornou um problema grande. Então, é muito melhor a gente detectar ele no nosso terreno do que deixar ele estourar num problema maior. E as pessoas não têm que ter medo, não. E só um comentário até em relação a isso, né, Aline? A gente teve essa auditoria feita de forma diferente nesse ano, né? E foi a primeira vez. Então, a gente já até imaginava que poderiam acontecer alguns problemas. E, realmente, a gente percebeu que teve alguns pontos que precisam ser corrigidos. No nosso processo que precisam ser melhorados. Entendi. Então, o próprio processo de auditoria também precisa ser melhorado. E a gente precisa identificar quais são os problemas e resolver. Sim. E uma outra coisa também que quando eu vi isso pela primeira vez, me ajudou a entender melhor também o que é a auditoria. A auditoria, ela não vai buscar não conformidade, ela vai buscar a conformidade dos processos. Perfeito. Tá? O objetivo do auditor não é lá encontrar não conformidade e sair feliz porque encontrou muitas não conformidades. Não, ele vai buscar a conformidade com base nos requisitos normativos, na documentação aplicável. E pode ser que nessa busca de conformidade ele encontre desvios. E aí esses desvios são apontados. Tá? Então, assim, não é, a auditoria ela não está lá para buscar não conformidade, não. Ela está para evidenciar a conformidade. Sim. Uma coisa que eu queria reforçar, Rodrigo, que você tinha perguntado, é sobre os auditores. Porque, assim, você que já está, né, há um tempo na Toledo, você sabe como é. Às vezes, a pessoa que já é o auditor interno, o pessoal, quando está chegando ali, ele já olha com aquela cara assim, ai, meu Deus, será que ele está me julgando? Será que ele vai fazer alguma coisa? Eu acho que ia ser legal essa oportunidade para você falar assim, a importância desses auditores internos e, assim... até para falar sobre eles, né? Falar por eles também, qual que é a importância para eles também de ser algo mais tranquilo, de que, né, que não precisa ter esse medo deles também, né? Que pode chegar, conversar com eles, que eles vão estar lá para ajudar, na verdade, né? Não é um problema. Exatamente. E eu sempre, quando eu faço uma auditoria, eu falo para a pessoa, eu falo, olha, eu não entendo do seu trabalho. Quem sabe do seu trabalho é você. Eu tive que me preparar para vir aqui fazer auditoria. E então, eu já até falo, ó, tenha paciência comigo. Porque pode ser que eu faça uma pergunta, aí você responde, mas eu não entendi direito. Boa. Porque eu não sou ali do dia a dia. Aí, daqui a pouco, eu vou lá e faço aquela pergunta de novo. Aí, já aconteceu, eu vejo a pessoa falar até assim, então, conforme eu já te falei, né? Não é boa, assim, talvez... Então, conforme eu já falei, mas... Então, eu já aviso. Talvez você vá ter que responder mais de uma vez, legal. Porque eu não entendi direito, eu vou perguntar de novo. Então, o auditor também, ele está lá, o auditor interno, porque nós não somos, nossa profissão não é ser auditor, né? Sim. É uma atividade que a gente está ali. Então, mas eu posso falar pela minha experiência, tá? Eu nunca tive problemas desse tipo e já aconteceu até ao contrário, de às vezes o pessoal que não foi auditado fala assim, mas não vai passar aqui? Olha, já estava até querendo uma auditoriazinha porque viu que foi bom, o outro foi bom. Porque quando a pessoa se sente à vontade, flui. Sim. Porque ela vai falar sobre o trabalho dela. E ela vai mostrar aquilo. E aí ela vai gostando até de mostrar aquilo. Ela sente orgulho do que ela faz, sabe? É verdade. E aí ela vai mostrando com segurança, tudo. E aí o colega, às vezes, que está do lado, que está vendo aquilo acontecer, ele fala, puxa... Foi legal, não vai passar aqui? Não é esse bicho de 7 cabeças. Curioso ela ter falado isso, porque, assim, muitas das vezes, o nosso departamento, né, cara de comunicação, o pessoal, às vezes, que tá querendo cursar a área e tal, a gente fala assim, vem aqui um dia e a gente mostra como que é o nosso dia a dia. Seria exatamente uma auditoria. E aí lá, tranquilo, a gente fala tudo que tá fazendo, não tem problema nenhum. Agora você mudou o nome auditoria, puta, meu Deus, agora eu não posso mais... Exatamente. E é isso, basicamente é você demonstrar ali o que você tá fazendo o friozinho no dia a dia. Na barriga é natural, né? Não vamos falar também que a gente... Mas não precisa ter medo, né? Eu acho que... E lembrar que o auditor interno veste a mesma camisa, né? Exatamente. Veste a mesma camisa. Eu atuo em um programa da Toledo junto com a Ivani, né? Eu sou um multiplicador do programa 5S. E em um período do ano a gente também faz um processo de auditoria para ver se alguns pontos do
programa de organização da empresa tem sido seguido, mas a função do programa é justamente você deixar o ambiente, o espaço de trabalho melhor. Então, a gente faz a auditoria, pontua algumas coisas, levantamos esses dados, né? E depois disso, é feito as mudanças, né? Que a auditoria pontuou. E aí, depois o pessoal fala, nossa, resolveu aquele problema, resolveu isso, resolveu aquilo, obrigado. E aí, conforme o tempo, também a gente vai perdendo. Não é que ajuda mesmo, né? Ajuda mesmo. O pessoal olha assim... Tá Olha vendo só. E a gente nem combinou, hein? Exatamente. Viu? Testemunho verdadeiro, hein? Testemunho verdadeiro. E pensa vocês no 5S se não detectam uma melhoria numa prateleira e cai um pallet em cima de um funcionário. Então. Nossa. Olha a importância desses programas e das auditorias. Até entrando nesse assunto, né, Rodrigo, que elas comentaram um pouquinho sobre a parte da não conformidade, dos desvios. Isso acho que é uma coisa que vale a gente reforçar, porque assim, como você comentou, né, às vezes não é um defeito da pessoa, ali da questão, às vezes é um processo que pode ser melhor. E a gente, como uma empresa que trabalha com tecnologia, que está sempre inovando, principalmente agora com parte de software e tal, então é óbvio que isso vai estar em constante mudança, né? Não é algo que está enrijecido lá, que a gente hoje em dia só faz aquela balança padrão. Não, hoje em dia a gente aumentou um leque enorme, até para outras linhas, food service, então é muita coisa que a gente faz hoje. E vocês falaram um pouquinho sobre essas não conformidades, porque assim, como a gente está aqui, não é um podcast só para Toledo, né, para a parte externa também, eu acho que seria legal vocês darem, até com a vivência que vocês tiveram fora também, como que é esses programas e qual que é a diferença disso? O desvio, da não conformidade, o que realmente leva a pessoa a perder a certificação? Acho que é legal ter essa diferenciação para o pessoal saber o que é. Tá. Desvio e não conformidade é a mesma coisa, tá? Tá. Que a gente adotou a palavra desvio exatamente para não chocar o auditado. Ah, perfeito. Porque já vem esse histórico da palavra não conformidade que choca, mas desvio e não conformidade é a mesma coisa. A diferença é a forma como esses desvios são classificados. Certo. Existem pontos que não são desvios, mas são potenciais. Então, a gente chama de observações. Olha, existe ali um sinal de que isso pode dar problema no futuro. Certo. Mas ainda não deu. Porque a auditoria ela é um processo de dados e fatos. Se eu não tenho o problema, eu não registro o problema. Entendi. Mas eu, como auditora, posso enxergar um potencial. Então, a gente classifica como uma observação. Ou então, a gente pegou um desvio, a gente pegou uma amostragem de 10 itens. E 2 estão fora, 2 deram algum problema. É uma não conformidade menor. Por quê? É uma não conformidade classificada em cima de dados pontuais. Agora, vamos supor que eu peguei um processo de inspeção, de recebimento, e detectei que das 10 amostras que eu olhei, 8 estavam com problemas. Aí já é um processo sistêmico. Entendi. Aí já é um desvio sistêmico, é uma não conformidade maior. Entendi. Então, ela tem diferença entre ela ser pontual, ela ser sistêmica, ou ela ser simplesmente uma possibilidade. Uma observação. Uma observação. E existe também aquele ponto que não é nenhum deles, mas a gente fala, podia ser melhor. Entendi. Esse processo tem potencial para ser melhor. Aí a gente sinaliza, a gente dá uma sugestão, que é uma oportunidade de melhoria. Entendi. E quando eles são tratados por uma certificadora, eles têm prazos para serem executados, né? Então, quando a gente está falando de não conformidade maior, ela tem que ser tratada num prazo de 90 dias. Em até 90 dias ela tem que ser resolvida, porque entende-se que ela vai lesar o cliente. Entendi. Sim. Então, em 90 dias, a certificadora volta e verifica se você resolveu. Se você não resolveu, você perde o certificado. Ah, perfeito. Tá? Quando elas são menores, você tem aí um prazo para passar para a certificadora as suas ações, mas ela só vai verificar se tudo deu certo um ano depois, quando ela volta para outra auditoria. Entendi. Exatamente. Tá? Mas perder a certificação realmente são coisas que são sistêmicas, coisas bastante graves. E as pessoas tinham a ideia que qualquer coisa que pegava com ela ia perder a certificação. Eu confesso que eu Se pegar alguma coisa entendimento. comigo, a empresa vai perder a certificação. Gente, nem longe disso, é muito difícil. Tem que fazer uma coisa muito errada. Lesar cliente, lesar a legislação, tem impactos ambientais absurdos, um funcionário se acidentar e a gente não fazer nada para resolver isso. Não é qualquer desvio que perde uma certificação. Daí também vem o medo do pessoal. Não, isso eu acho que é uma coisa muito comum, né, Rodrigo? Porque Não. eu acho que o pessoal associava... E aí eu acho que linka com aquilo que você falou. Por conta da pessoa ia perder a certificação, que é uma coisa absurda, né? Assim, Imagina.
Então, a pessoa teria que ser boa demais para conseguir fazer tamanha proeza. Boa demais Nossa, em ser assim, ruim. boa demais em ser ruim. Exatamente. E completando o que a Ivani falou da melhoria que a gente teve na auditoria interna, por que dessa melhoria? Quando a gente recebe uma auditoria externa, ela é dividida no ano todo? É, Ivani? Não, né? Não. É uma vez só. Ela é uma vez verdade. só naqueles dias. Por que a interna tem que ser diferente? Sendo Verdade. que eu quero preparar os colaboradores também para entender esse processo de auditoria. Então, a nossa proposta foi, vamos fazer a interna da mesma forma que a externa, Ah, porque uma não boa. vai ter choque, Uma boa. né? E se torna um evento mais respeitado dentro da empresa, porque Sim. nessa experiência que a gente fez, a gente ouvia as pessoas comentando e tudo mais, se deu uma atenção maior do que ser uma coisa espalhada, faz quando der na agenda, a gente reprograma, não. Foi nesse período, as pessoas tentaram reagendar, ainda a gente falou, pode reagendar, dentro desse período. Entendi. Que é como seria com uma certificadora. O auditor teria uma flexibilidade dentro daqueles dias. Dentro do período. Entendeu? Então, foi esse motivo Mas foi também. uma boa estratégia. Muito boa estratégia. Exatamente. A gente comentou também sobre a questão de proteção ao colaborador, né? Então, assim, a parte de como que a gente faz para dar suporte, né? Porque, assim, vocês estão sempre do dia a dia lá com a gente tem contato, mas se a pessoa tem alguma dificuldade, assim, acho que seria legal até vocês falarem um pouquinho dos canais, né, de atendimento que vocês fazem. A Ivani é boa nisso, porque tá há bastante tempo e sabe como o colaborador pode chegar. Como que ele pode chegar até vocês, porque igual nós agora, né, a gente tá tendo esse conhecimento, mas como que, se quisesse bater esse papo com vocês, se vocês tivessem até algum local para mandar pra gente falar quais são os caminhos, quais seriam, né, seria na empresa. E é bom, Ivani, citar também quais são as dúvidas mais comuns que Ah, eles isso é trazem. legal, isso é legal também. Primeiro ponto, assim, na auditoria a pessoa não está sozinha, tá, gente? Então, deixar claro boa. isso. Tanto na interna quanto na externa. Na interna sempre vai ter ali um guia do setor que vai estar junto com o auditor. Na externa, além do guia do setor, sempre vai estar alguém da equipe de sistema de gestão integrada ali também para dar um suporte. Porque às vezes o auditor pode fazer uma pergunta de uma forma que a pessoa não entenda. Então, a gente pode fazer ali essa ponte. Apoio para os colaboradores, gente, o pessoal ali da qualidade, eu, a Aline, a Shirley, a Isabela, a Alessandra, nossa equipe é formada por 5 mulheres, né, Aline? Legal. E todo mundo ali está sempre muito disposto a ajudar no que for preciso. Via Teams, telefone, hoje em dia telefone quase ninguém usa mais, né? E-mail, pessoalmente. Tá? Legal. Então, qualquer dúvida que tenha com relação à documentação, com relação às auditorias, a gente está sempre disposta, sempre teve, e a gente sempre fala, o que a gente não souber, porque talvez a gente não saiba, a gente não sabe tudo, a gente vai buscar. Tá? A gente vai buscar o quem sabe ou a gente vai buscar a resposta. O mais comum que eu percebo, às vezes o pessoal tem dificuldade com relação à documentação. Às vezes quer acessar um documento e não encontra. Então, para isso também já tem algumas ações que estão sendo tomadas, né? A Aline já traçou ali algumas ações a curto, médio e longo prazo, para a gente poder dar mais apoio ainda para o pessoal com relação a isso. Mas eu percebo que as pessoas, elas, na prática, a gente já faz tudo que está ali. Às vezes, elas não reconhecem isso. Então, não precisa ter medo, porque, a gente tem um sistema muito bem estruturado. Quando eu faço auditoria, eu fico feliz porque eu vejo assim, falo, gente, você conhece o trabalho de pessoas assim, que às vezes ficam meio escondidas, sabe? E que você não teria oportunidade de conhecer. E você, quando vai ali, você vê que faz um trabalho tão direitinho, tão bem feito. E às vezes a pessoa nem percebe isso. Por quê? Porque é o dia dela, é o dia a dia dela. Então ela nem sabe que ela está atendendo requisito, que ela está cumprindo aquilo. Mas eu gosto de deixar isso claro, porque isso na auditoria, eu gosto de fazer auditoria por isso, porque a auditoria é trabalhosa, gente. Imagina. Você tem que se preparar, depois a parte de fazer o relatório com o registro das Nossa. conformidades, porque no relatório você não tem que registrar só não conformidade, Esse você é o tem que pós, né? registrar as conformidades. Aí depois, se tem alguma ocorrência, algum desvio e tal, aí tem que fazer o acompanhamento disso. Então, a auditoria é uma atividade que exige bastante da gente. Mas, por outro lado, você ter essa oportunidade, sabe, de conhecer processos, conhecer pessoas, é tão bacana. Sim. Então, eu fico
muito satisfeita quando eu faço uma auditoria. E eu falo para a pessoa, e é verdade também, é tão bom quando você vê que a coisa flui. A pessoa fica contente porque não teve a não conformidade, você fica também, sabe? Sim. A gente não está ali para ficar buscando, apontando coisas e querendo achar erros. É claro que se a gente conseguir enxergar. E outra coisa também, gente, a auditoria, ela é por amostragem, tá? Entendi. Deixar isso claro. A gente não vai ali no verificar tudo que a pessoa faz, tá? É amostragem. Então, talvez naquela amostragem que a gente viu, a gente não identificou problema. Mas a gente fala também, ninguém melhor que vocês. Se você sabe, ó, aquele que ela viu não tem, mas eu sei que tem um outro ali que tem. Sei. Então, aproveita essa oportunidade para corrigir. E a gente falou, a auditoria é uma oportunidade para isso também, sabe? Então, a gente na auditoria também dá esse apoio para o pessoal, tá? Se tiver dúvidas, a gente também pode estar solucionando. Então, não sei se tem mais algum ponto ali. Um canal importante que foi aberto, que eu não sei, não estava na empresa antes, mas que eu notei, foi exatamente nós levarmos o SGI pessoalmente até cada departamento. Muito. Que foram as palestras que a gente fez, totalizando perto de 43, 44 turmas, porque a gente fez em todos os departamentos da matriz, e eu já fiz em 3 filiais, vamos fazer nas outras. Isso abriu um canal, saber quem somos, que não precisa ter receio de chegar, entender um pouco mais sobre o sistema. Isso abriu um canal que o que tem ido de gente na minha mesa e dando sugestão e participando e dando feedback desses bate-papos, eu acho assim, foi o maior canal de que eles podem chegar em nós. E depois das palestras, dos bate-papos que a gente teve, a Isabela e a Shirley também foram nos setores para esclarecer as dúvidas do pessoal com relação à documentação, à localização de documentos nas ilhas. Então, isso já foi feito também logo depois desse bate-papo. A Alessandra vai gravar videoaulas sobre acesso a documentos e outros pontos. Então, assim, o nosso time é um time muito integrado, porque eu e a Ivani nos colocamos à frente na palestra, a Shirley e a Isabela passou orientando o pessoal e a Alessandra nos bastidores já traçando estratégias de videoaulas. Inclusive, foi até o ponto que a gente falou sobre o podcast, porque, assim, numa dessas palestras, que até o Rafael Prestes, que estava acompanhando também junto com a gente, ele falou assim, poxa, esse conteúdo realmente daria pra gente fazer um episódio e seria muito bom, porque até para esclarecer pro pessoal. E foi muito bom mesmo, assim, acho que ali a gente começou a realmente essa mudança de cultura, que é de olhar de uma forma diferente para a auditoria, olhar de uma forma diferente para os auditores. Eu acho que a gente começou a ver que realmente é uma coisa para melhoria para todo mundo, não é algo que vai ser punitivo, que vai ser alguma coisa que vai apontar dedo para alguém. Como eu falei anteriormente, né, eu tive a oportunidade de trabalhar em um programa, né, e na verdade, né, muito pelo contrário, né, é mais uma oportunidade quando você está sendo auditado de você ser escutado e também daquilo ser resolvido. Então, se tem algum ponto no qual você estava falando não foi resolvido, esse é o momento para que isso seja resolvido. Então, para outras pessoas te dar mais voz e aquela solicitação, ela atingiu um nível maior de seriedade também. Exatamente. E puxando até, infelizmente, a gente está já terminando o episódio, mas puxando para esse lado até de deixar uma dica, a gente tem um quadro aqui que é a dica de peso, né? A gente sempre pede para vocês que vêm até aqui, passa isso, pode ser profissional ou pessoal. E eu queria até abordar com a Ivani primeiro, que assim, Ivani, você comentou dessa... Você tem quase que uma visão geral ali, né, de processo e conhecer as pessoas e tal. Primeiro, uma curiosidade mesmo, antes de você falar a sua dica. O que você levou desse dia a dia, sabe? Porque, assim, como você falou, acho que você conhecer tantas pessoas, você ali trocar tanta coisa. Porque, assim, não é só ali o trabalho, você provavelmente fala sobre um pouquinho sobre a família, sobre o dia a dia ali. O que você trouxe de tantos anos ali tendo essa experiência ali com as pessoas, né? Você aprende com todo mundo, sabe? Eu acho isso muito bacana. Você aprende até o que não fazer, né? E postura, questão de organização, de seriedade, sabe? Então, eu observo muito as pessoas e eu aprendo, e aquilo que eu acho bom, eu procuro agregar, trazer, e claro, cada um do seu jeito, né? Aquilo que às vezes eu não acho tão bom, eu olho se de repente eu não estou fazendo também, né? Porque às vezes a gente enxerga no outro, mas não vê na gente, então procuro dar uma olhada. E as auditorias, de novo, eu fui falando de auditoria, assim, porque a auditoria é legal por isso também. Você vê e fala, olha como essa pessoa trabalha, olha como ela faz isso. Olha, eu nunca pensei em fazer desse jeito. Legal.
vou ver se dá para fazer. Uhum. Você conhece, assim, coisas muito interessantes que você, às vezes, não tinha pensado. Sim. Então, eu procuro olhar por esse lado, aproveitar essa oportunidade também para trazer isso para mim. Tá aprendendo com todo mundo. Sim, é muito bacana. Legal. Aline, qual que é a sua dica de peso aí para deixar para as pessoas aí? A minha dica de peso é que as pessoas realizem as suas atividades com o máximo de perfeição possível e que se coloquem no lugar do outro. Como você gostaria de receber a tarefa que vem do seu fornecedor de processo? Como você vai passar essa atividade para o seu cliente de processo? Então, assim, sempre se coloque no lugar do outro. Pense que tipo de produto você gostaria de receber. E dessa forma, fazendo com empatia, fazendo o seu melhor, a engrenagem toda funciona. Legal. Vani, você quer deixar uma dica de peso específica? Eu te deixei uma direcionada, né? Mas se você quiser passar outra mas você também... sabe que isso que a Aline falou, eu estava pensando nisso também. Que é até aquela frase que a gente está usando, né? Que cada detalhe importa. Uhum. Tá? Então, às vezes a coisa parece muito simples e a pessoa pode não dar importância para aquilo, achar que aquilo não vai ter nenhum impacto. E tem. Sim. Então, cada detalhe importa. Isso para a vida da gente também. Tá? Às vezes Sim. você pensa assim, mas as coisas estão tão largadas, não está tão desse jeito, o que adianta eu fazer isso? Não, faz. Cada detalhe importa. Você, questão ambiental, que acho que para a vida da gente também, por exemplo, você apagar a luz quando você não está. Mas o que tem? Nem custa tanto, porque às vezes a pessoa pensa só em dinheiro, né? Não vai custar tanto isso. Não, apaga. Cada detalhe importa. A coleta seletiva, lá no meu prédio tem também. E depois que começou a ter, eu não consigo jogar um plástico no... Às vezes você fala assim, o lixo da coleta está um pouquinho mais distante. Mas não, vou lá. Mas vai fazer diferença um plástico que você... Não, cada detalhe importa. Se a gente levar isso para a vida da gente, a gente vai ver que faz diferença. Todo mundo, pensa bem, né? Todo mundo fazendo o detalhe que cabe a ele, faz diferença, tem impacto. E não custa, sabe? Não custa. Às vezes dá mais trabalho, custa mais fazer o errado. Com certeza, devido aos retrabalhos que já... Exatamente. É verdade. Que aula, né, Rodrigo? Muito Vou sair daqui aliviado primeiro, que pode vir agora a auditoria. Tô grandão agora. Opa! Quer participar agora, Não, né? não, você a gente já vai marcar, né, Ivanildo? Eu já acostumei, eu como o Rodrigo já é quase integrante lá da qualidade, então, desse GI, então ele já está acostumado. Mas a gente agradece, né, as duas. Foi um bate-papo muito gostoso. Acho que é um tema muito legal, assim, de tirar esse peso, né, que tem... sobre essa parte mais de difícil e complicado, não é. Eu acho que é como outra área. Mas para ajudar mesmo. Exatamente. E até o próximo episódio, né, Rodrigo? Isso. A gente agradece o pessoal. Já deixa o like aí, começa a seguir o nosso canal que ainda não está inscrito. E até o próximo episódio. Até o próximo episódio do Voz de Peso. Obrigado a todos.